Muito bom dia a todos. Hoje é domingo, 15 de maio de 2022. Damos início a mais um Papo das Nove especial, que aos domingos tem um tema específico que nós aqui nos debruçamos, fazemos juntos uma imersão. E hoje vamos aqui fazer um breve trabalho prazeroso para mim, referente a uma obra que já indiquei mais de uma vez no Papo das Nove, um livro chamado Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens no Além. Esse trabalho, ele é um projeto editorial muito singular, muito bem feito, muito bem construído pela Federação Espírita do Espírito Santo, fazendo uma edição com a seleção de mensagens psicografadas a partir de médiuns da Federação Espírita do Espírito Santo, que reportam o retorno à pátria espiritual ainda jovens. E o livro original de 2014, que eu já mostrei para vocês aqui no Papo das Nove em outros momentos, não aos domingos, mas nas indicações bibliográficas que faço nos dias úteis, eu compartilhei publicamente a minha gratidão pela pertinência desse trabalho e pela boa arrumação das ideias. Esses jovens desencarnados que tiveram permissão para enviar suas mensagens, relatando suas próprias experiências, tiveram essas cartas do além catalogadas, divididas por gêneros de óbito e analisadas de forma muito cuidadosa por voluntários espíritas do Espírito Santo. Essa obra foi reeditada e ela traz, portanto, novos autores, novas abordagens, atualização de dados, links úteis. Eu, como jornalista e autor de livros, eu acho que é um trabalho impecável, muito importante e inspirador por várias razões. Então, nós vamos ver aqui o meu agradecimento ao Fabiano Santos, da Federação, e Luciana Moura e Michele Salles, que assinam essa obra que é muito inspiradora, muito elucidativa, de temas complexos e que, a meu ver, trazem explicações consoladoras e muito embasadas e fundamentadas a partir da doutrina dos espíritos, incorporando informações que não são espíritas, mas que corroboram na compreensão das tragédias que ocorrem todos os dias no Brasil e no mundo envolvendo os jovens. Eu, como espírita, jornalista, pai e professor, a questão dos jovens está no meu radar. Eu sou pai de duas meninas de 23 e 21 anos, eu tenho afilhados por aí, eu sou professor de jovens na Pontifícia Universidade Católica do Rio desde 2004. Como jornalista, portanto, também está no meu radar e não é algo propriamente tranquilo, porque é uma notícia que sempre gera alguma intranquilidade, a escalada estatística de jovens que realizam tentativas de suicídio, ou estão acometidos de depressão e ansiedade, ou são vulneráveis aos apelos escravizantes das imagens que eles consideram que remete à beleza física e, portanto, à aceitação, né? Então, dietas impositivas que ameaçam a saúde, esse emagrecimento brutal que tem um aspecto patológico terrível, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? A não precaução nas relações sexuais que impliquem gravidez indesejada e aborto, né? Nós vamos ter, portanto, um repertório de questões que o livro contempla e por isso é muito bem-vinda a sua reedição com o prefácio do meu querido amigo Rossandro Klinger. Então,
que eu fiz? Ontem eu recebi o livro. O Fabiano Santos já tinha dito, André, quando a gente comentou no Papo das Nove, valeu aí o crédito que você deu para o livro, tem surpresa à frente. Aí veio a nova edição, ele mandou. Ontem eu abri, passei a tarde lendo. Olha aqui as marcações, ó. Lendo a jato, porque a minha intenção era não perder tempo e logo hoje, nesse domingo, abordar alguns dos temas que aparecem relacionados no cardápio, digamos aqui, das situações que precipitam o retorno dos jovens à pátria espiritual. O livro, como já disse, seleciona cartas assinadas pelos jovens com permissão de seus guias e mentores. Os editores tiveram cuidado de não identificar demais a identidade de cada um para evitar que leitores pudessem procurar as respectivas famílias, o que não seria algo interessante. Não é a proposta do livro esse gênero de aproximação, mas sim os casos exemplificados. Que gêneros de óbitos interromperam a vida desses jovens na Terra e que assuntos eles estão abordando em primeira pessoa nessas cartas psicografadas? Aborto, AIDS e ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que eu conhecia como DST, acho que não mudou a nomenclatura, dependência de álcool, distúrbios alimentares e conflitos de autoimagem, doenças kármicas, fatalidades, mortes violentas, overdose, suicídio e violência familiar. São, portanto, os gêneros de problemas que provocaram o desencarne desses jovens. E aqui na largada do livro é muito interessante, nessa contextualização da nova edição, informa-se que o Brasil é o 5º país do mundo com maior taxa de morte violenta de jovens. E que o Espírito Santo é o estado que tem a 2ª colocação no ranking nacional de mortes violentas de jovens. Em todo o país, 25% das mortes de jovens procedem de motivos naturais, como doenças. As maiores causas desse processo são externas e incluem principalmente acidentes de trânsito e episódios de violência, principalmente homicídios. E também no quesito acidentes de trânsito, os jovens de Vitória também aparecem, quer dizer, a recorrência de acidentes de trânsito em Vitória parece ser bem elevado. O livro é composto por 24 mensagens de jovens desencarnados, psicografadas por médiuns, ligados ao trabalho de evangelização espírita da área de infância e juventude da Federação Espírita do Espírito Santo. E aqui observa-se na introdução de Juventude Interrompida uma observação interessante. A imensa maioria dos relatos destaca o retorno ao mundo espiritual realmente antes do tempo previsto no planejamento reencarnatório desses espíritos. Apenas 3 narrativas descreveram que a morte durante a juventude estava prevista e era parte de um processo educativo para esses jovens e suas famílias. Não vou aqui resumir o livro, porque ele é muito denso, muitas mensagens. Eu falei aqui 24 cartas. Então, eu fiz aqui uma breve seleção dos gêneros de óbito e dos personagens que me chamaram mais atenção dentro da leitura dinâmica que fiz ontem, que eu fui longe ontem. Ontem eu consegui ler quase 200 páginas. Foi uma leitura, acelerada, mas prazerosa, devo dizer. E não dá para ler rápido coisa boa, sabe? Você tem que parar, ler de novo, parar para pensar, ver, refletir. Eu vou começar pelo aborto, compartilhando a carta de uma jovem chamada Joana. A mensagem da Joana foi psicografada em 4 de dezembro de 2012.
Tem aqui o nome do médium, Edmar Reis Tiengo. Eu acho isso importante porque dá um tom documental de onde veio a mensagem, quando, quem psicografou. Você tem o registro, né? Afiançado pela Federação Espírita do Espírito Santo. Cada jovem se expressa de uma maneira, tem um jeito de contar a sua história. A Joana começa o relato dela nessa carta, revelando o terror de se perceber num estado de muita confusão mental, chamando por sua mãe e percebendo-se em apuros e procurando o namorado Felipe. E ela, num dado momento, percebe-se cercada de pessoas que não lhe faziam bem, pessoas que lhe amedrontavam, lhe assustavam, quando ela então se lembra de rezar, de pedir ajuda, e pede ajuda a Jesus. Jesus, onde o Senhor está que não me ampara? Ajude-me. E nesse momento, ela é objeto de um assédio luminoso, de uma aproximação carinhosa. Uma mão foi colocada sobre sua fronte e ela nada mais viu, ela adormeceu e de repente se percebe num lugar que parecia um ambulatório e aparece a mãe dela, que ela havia perdido quando ainda tinha 9 anos de idade. Então ela rapidamente percebe, porque ela era de um lar espírita, que encontra-se desencarnada. E aí começa o desenrolar da história na carta, que é extensa, em que Joana começa, com muito cuidado da mãe e do senhor que aparece nessa unidade de assistência médica, vamos chamar assim, no plano espiritual, uma abordagem cuidadosa, procurando deixá-la o máximo tranquila, apesar das circunstâncias muito extremas, novas, e que Joana percebia uma agonia constante, queria entender o que estava acontecendo exatamente. E aí percebe-se na abordagem do benfeitor o que havia acontecido. Joana, esperávamos muito de você, investimos muito em você. Você tem consciência disso, né? E a Joana na carta diz sim. Em seu programa reencarnatório, Joana, constava que nasceria em família espírita, que receberia toda a educação moral de que necessitava e que, aos 9 anos de idade, perderia sua mãe, que já completara sua tarefa junto a você. Assim ocorreu. E depois da desencarnação de sua mãe, seu pai assumiu as rédeas da família. Você permaneceu na casa espírita, onde aos 14 anos iniciou atividades junto à evangelização das crianças. Um trabalho bem feito. Você se lembra disso? Sim. Eis que chega o momento da sua prova, quando reencontra seu parceiro de outras vidas. E nessa última existência, ele atende pelo nome de Felipe. Novamente se envolvem, remontando a um passado recente. Você tem claro em sua mente que esse envolvimento poderia ter sido diferente, não? E ela, na carta, dizendo, sim. Você sabia que a gravidez deveria ter sido evitada, mas não se protegeu. Você sabia que em sua última existência já havia passado por um processo parecido e que deveria evitar recair nesse erro. Embora a gravidez fosse um plano para o futuro, mais uma vez, vocês se anteciparam, Joana, você e Felipe. O que fazer numa situação dessas? Seu amado, mais uma vez, a convenceu de que o melhor era fazer o aborto. Não precisa me dizer que você foi levada àquela clínica sem saber o que iria acontecer, porque você sabia. Intimamente, você sabia. E ela confirma. Ela não parava de chorar. O que fazer agora? O que vai ser de mim? Como será daqui para frente? As cobranças serão maiores por parte dos nossos mentores, porque ela era espírita, era de uma família espírita, ela tinha, portanto, algum conhecimento.
do que significa, à luz do Espiritismo, a interrupção de uma gravidez nesses termos. E o benfeitor diz assim: não, querida, a cobrança não é de nossa parte, a cobrança é da sua consciência. A cobrança também é desse companheiro que, mais uma vez, você rejeitou, impossibilitando sua encarnação. Aí ela se refere a Pedro, porque a carta e depois a análise da carta, com pormenores dessa história, traz a informação de que Joana, Filipe e o menininho que não nasceu, Pedro, foram, digamos, personagens de histórias que se perdem na linha do tempo e que, com a ajuda dos benfeitores espirituais, daqueles que têm a missão de nos ajudar no projeto evolutivo, a planejar antecipadamente a nossa encarnação, porque a vida não é obra do acaso, ela tem um sentido, ela tem um propósito. A gente não nasce filho dos nossos pais por um acidente de percurso, nem conhece pessoas próximas a nós, que a gente percebe claramente um vínculo, uma afinidade grande, como foi o caso de Joana e Filipe, por acidente de percurso. Então, havia um planejamento que a gravidez precoce, por invigilância nos métodos de prevenção de gravidez, determinou uma situação em que, novamente, o rapaz induz a menina a interromper a gestação. E aí, no caso aqui, a mensagem prossegue dizendo, porque a Joana queria retomar assim que possível mais um projeto na Terra para ensejar a gravidez que não ocorreu de novo. E o benfeitor disse: minha filha, não vai ser possível do jeito que você está pensando, porque o aborto causou sérios danos ao seu corpo físico, determinando sua desencarnação e, como consequência, tais atos danificaram seu corpo perispiritual. De agora em diante, iniciaremos uma longa jornada para que possa recompor o organismo que plasma o corpo físico. Aí vai uma informação que no Espiritismo, para nós, é muito importante, que é essa intercorrência entre corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito é a forma do corpo físico e tudo o que acontece de, digamos, mais contundente e grave no nosso corpo físico abala de alguma forma também o perispírito. E dependendo do gênero de abalo e das circunstâncias, isso vai determinar um trauma na forma, um trauma na matriz, que determina a formatação do corpo físico na encarnação vindoura. Então, neste caso específico, o procedimento do aborto danificou o aparelho reprodutor da Joana e haveria um trabalho importante para que ela se recuperasse no plano espiritual e, reencarnando, ela, eu já vou aqui dar o spoiler, não vou seguir na ordem sequencial das informações, ela não teria fertilidade, ela não conseguiria dar à luz, realizando, portanto, esse sonho, esse propósito. Por que ela estava sendo assistida tão rapidamente após o desencarne pelo aborto, com a consciência muito em desequilíbrio e culpada? É uma parte bonita da carta, porque a mãe da Joana pede que ela veja com atenção um vídeo, né, que foi exibido, uma tela à frente da Joana se abriu e algumas imagens começaram a aparecer, quando ela estava chorando copiosamente, arrependida de todo esse transtorno, e a mãe pede, veja o que está aparecendo na tela, porque na experiência que Joana teve na casa espírita, na evangelização de crianças, essa tela mostra vários momentos em que as crianças estavam realmente entretidas e embevecidas com a energia amorosa da Joana. E quando a Joana desencarnou, essas crianças sentiram muito.
e houve preces pedindo por ela. E essas preces determinaram, portanto, as melhores condições vibracionais e o mérito conquistado por Joana para abreviar em muito a experiência da agonia em função do trauma causado pela interrupção da gravidez. O instrutor diz assim: Joana, começaremos uma nova jornada. Você voltará para o banco de estudos, retomará uma série de leituras, preparando-se para uma nova existência. Como forma de reparar os danos ao perispírito nessa nova vida, provavelmente você não poderá ter filhos. Colocou, na verdade, como uma possibilidade. Não poderá se dedicar aos seus filhos, mas sim aos filhos alheios. Cuidar dos filhos dos outros. Enquanto isso, vamos trabalhar juntos para trazer de volta o amigo que tanto a ama, mas que por ora traz o ódio em seu íntimo por ter lhe sido negada a oportunidade de reencarnar. Está falando do garoto, né, que viria como garoto, como seu filho, que é o Pedro, porque aí tem uma outra faceta do aborto, que é a expectativa do espírito reencarnante de ver atendida a sequência de eventos que foi planejada antecipadamente. Como isso não aconteceu, a reação do espírito que não consegue ingressar através da reencarnação por conta de um aborto pode ser a de uma resignação, o entendimento de que houve uma falha alheia à sua vontade e não se dispersar com desejos de vingança ou de ódio. Mas no próprio livro, depois, a gente vai ver que, considerando o nível evolutivo da maioria de nós no mundo de provas e expiações, é de se reconhecer que, na maioria dos casos onde há abortos, há uma reação que não é moralmente elevada. Há uma reação que remete ao inconformismo, à revolta e eventual desejo de vingança. Então o benfeitor colocou assim: Joana, nos preparamos para esse projeto juntos, o projeto foi consolidado, Felipe seria o pai, Pedro seria o filho, as coisas não funcionaram bem e vamos ter então que recomeçar esse projeto. Razão pela qual, quando a gente fala de aborto ou fala de suicídio, eu acho que uma metáfora adequada talvez seja: rasga-se um contrato. Quer dizer, nós temos um projeto, e esse projeto visa o nosso bem, apesar de todos os problemas, sacrifícios, dificuldades de toda ordem, material, moral, espiritual, que seja, é o melhor para nós. Aquilo tem um sentido, um propósito. E isso, infelizmente, não foi percebido pela Joana. Depois vem aqui, nesse capítulo, a Luciana Moura faz uma maravilhosa digressão, bem fundamentada, com várias citações de autores espíritas e não espíritas, sobre o que é o aborto, que significa privação do nascimento, interrupção de uma gravidez, por várias razões. Pode ser espontâneo, induzido por fatores genéticos, infecções, traumas, acidentes, substâncias químicas ingeridas pela mãe, doenças, carência alimentar ou questões emocionais. O repertório é enorme. Não há estatísticas confiáveis ou precisas, mas estima-se que 10% das gestações sejam interrompidas por motivos vários, né? Agora, quando há a intenção de interromper a gravidez e evitar o nascimento, à luz do Espiritismo, temos uma questão que é: eu sempre estou aqui reportando à luz do Espiritismo, porque eu respeito todas as crenças. E temos uma questão complexa envolvendo países laicos, como é o caso do Brasil, em que a legislação, por exemplo, por aqui, permite o aborto em caso de estupro, em caso de má formação do feto ou em risco de vida para a gestante. Então, me pareceu muito interessante, eu encontrei muita afinidade com o pensamento exposto aqui pela Luciana Moura, quando ela faz essa
digressão sobre vários aspectos, espíritas e não espíritas do aborto, de que não basta, eu concordo com ela e já disse isso, aqui e em palestra. Nós espíritas somos contra o aborto porque não entendemos que o feto seja um órgão da mulher, uma espécie de apêndice. Ali há um projeto, ali há autonomia, há uma vida. É muito dolorosa a situação envolvendo mulheres que experimentam a gravidez indesejada e precisamos respeitar isso. E precisamos respeitar quem não é espírita. Portanto, o que a Luciana coloca e eu concordo é que, me perdoe, Luciana, se eu não conseguir traduzir exatamente a sua ideia, mas me pareceu que você, num dado momento do capítulo, deixa claro que não basta para os espíritas se manifestar contra o aborto, e ponto. Sou contra, isso é um crime, isso não pode, sabe, estigmatizar. Então, imaginemos Jesus se deparando com uma mulher que pratica aborto. Eu não consigo imaginar Jesus recriminando-a violentamente com o dedo em riste, chamando-a de criminosa. Jesus certamente terá uma postura acolhedora, amorosa, que procura respeitar a dor do outro, advertindo que é preciso reconfigurar a disposição para o aborto, porque toda vida tem o seu valor, e quando a gente fala de reencarnação, gestação, ainda que indesejada, traz ali um projeto. E nós que somos contra o aborto devemos, na verdade, ir além da convicção contra o aborto e ter uma postura muito acolhedora, muito de compaixão e misericórdia, oferecendo toda a ajuda possível a quem experimenta uma gravidez indesejada, pela razão que for, e admitir seria, digamos, ainda que dolorosa, uma solução desejável quando terminantemente não se deseja o filho, que pelo menos se complete a gestação e dê o filho para a doação. Todas essas variáveis são muito dolorosas e complexas. E eu não estou aqui dizendo que a gente deve manifestar de forma impositiva nada, porque isso não funciona. O aborto é proibido no Brasil e eles acontecem todos os dias na escala do milhar. Porque a Joana, que é a personagem dessa carta, procurou o quê? Uma clínica clandestina que em toda a cidade tem. E são açougues. Os procedimentos, eles não são, salvo para quem tem muito dinheiro e sabe onde procurar o serviço de primeira. Não é a regra no Brasil. Então a gente precisa conciliar aí, eu diria, movimentos que precisam ir além do discurso contra o aborto e oferecer, na medida do possível, mais estímulos nos projetos de planejamento familiar, métodos contraceptivos, apoio psicológico e material para quem esteja vivendo uma situação de gestação não planejada, de gravidez não desejada. E isso é algo que está inerente à abordagem de um tema complexo, difícil, mas muito bem resolvido no livro Juventude Interrompida. Tá? São muitos exemplos. Eu me lembro aqui, no capítulo aborda-se a experiência de um médico americano que foi responsável, o nome dele é Bernard Nathanson. Ele dirigiu o Centro de Saúde Sexual de Nova York na década de 70 por um ano, que era a maior clínica de aborto daquele país. Ele pessoalmente realizou 5.000 abortos no período que esteve à frente da instituição, e a equipe dele, 35 médicos, foi responsável por mais de 60.000 procedimentos. E aí ele deixou a direção da clínica para assumir a coordenação do serviço de obstetrícia de um outro hospital e passou a empregar sua técnica em cirurgias intrauterinas para ajudar a salvar a vida de fetos. Aí ele se deparou com outra realidade, porque ele percebeu como esses projetinhos de gente reagiam quando havia algum tipo de
invasão do perímetro onde ele estava refugiado, e ele reagia com terror, era algo instintivo. Não é, portanto, como ele imaginava antes, um ser vivo apenas instintivo. As reações que ele via nas imagens denunciavam que ali havia um ser vivo que merecia consideração e respeito. Ele realizou, inclusive, um documentário chamado O Grito Silencioso, no qual mostra, numa das cenas, uma ecografia realizada com uma mãe prestes a abortar. No início, o feto aparece com movimentos calmos, chupando o dedinho tranquilamente. Ao ser introduzido no útero o primeiro elemento metálico que irá romper a bolsa amniótica, o coraçãozinho do feto dispara e ele inicia um movimento frenético, mudando de lugar em todo instante. Quando o instrumento se aproxima de seu corpo, ele se encolhe como quem procura proteção e sua boca se abre como em um grito inaudível para sua mãe. É muito interessante esses registros, essas abordagens. Inclusive, Joana, de forma... o trabalho da Luciana abordando a partir da carta da Joana, a jovem que desencarnou pelo aborto. Ela trata de um tema muito difícil, que é a situação do estupro, porque compreende-se a aversão profunda de uma mulher vítima de uma violência inominável, que eu não sei como isso é, eu não consigo imaginar uma situação de estupro, mas eu entendo perfeitamente essa versão de uma mãe que se descobre grávida de um criminoso, que você não quer nem lembrar que ele existe e você está carregando um filho dele. Esse é um tema muito doloroso, muito difícil e complexo. Mas no capítulo do livro Juventude Interrompida, há aqui o registro de situações em que, por vezes, pelas razões que forem, quando essa gravidez tem lugar, essa criaturinha, quando nasce, por vezes, representa justamente o remédio para que a mãe, por incrível que pareça, parece paradoxal, mas existem mães que conseguem não enxergar no filho a representação da violência que sofreram, e esses filhos, não raro, são abnegados e cuidam dessas mães até o fim da encarnação. Eu não quero aqui dar muitos spoilers, senão eu falo do capítulo inteiro, mas eu fiquei muito tocado e muito sensibilizado pela maneira respeitosa com que o livro aborda, de forma não dogmática, não impositiva, sabe? Aquela coisa proselitista religiosa, é assim que tem que ser, não. É o cuidado de você trazendo argumentos, ideias, aspectos da ciência não espírita, e a abordagem da doutrina, como é que isso pode ser objeto de reflexão e que cada um tire as próprias conclusões. Acho que esse é um caminho muito bonito que o Espiritismo pode oferecer. Nós não deveríamos, enquanto fé raciocinada, impor nada a ninguém. Eu vou aqui mudar de capítulo, tá, gente? Senão eu já consumi mais de meia hora falando só de um dos casos. Uma das 24 cartas, meu Deus. Será que a gente vai fazer aqui uma jornada? Vamos lá. O segundo capítulo que eu peguei foi dependência de álcool. Achei importante. Tem a carta do Marco Antônio. O Marco Antônio é alguém que nasceu num lar abastado, com muitas facilidades, e aprendeu cedo a beber socialmente, que é uma tragédia nacional. Não é um problema só do Brasil, mas em nosso país banaliza-se o uso do álcool e alguns pais estimulam os filhos a terem essa experiência. Ocorre que no caso do Marco Antônio, ele não é um caso isolado, você aí deve conhecer outras experiências, ele não demorou a ter com a bebida uma relação muito debilitante, muito invasiva e muito destruidora de valores, princípios, e que minou a relação dele com sua família. Ele teve filhos, ele tinha o trabalho dele. Ele diz na carta que nunca foi o bêbado que paga mico, de ficar trôpego, cair no chão, vomitar, mas ele ficava literalmente, eu diria, em outro estado de consciência, e as pessoas que o conheciam percebiam isso
rapidamente, e ele perdeu o nascimento do primogênito. Ele não estava nos lugares mais importantes para a família, nos grandes eventos, nos grandes encontros, porque depois de algumas doses ele já perdia o senso, né, da responsabilidade e da razão. E resumindo a história do Marco Antônio, né, que é o nome dele, uma encarnação programada para 70 anos durou apenas 52. Com o organismo muito debilitado e o fígado não mais funcionando, ele desencarnou experimentando uma tormenta indescritível ao se ver sem o corpo físico. Bom, graças às aquisições do passado, porque a gente não vai julgar um dependente químico, um alcoólatra, apenas pelo que acontece num aspecto da sua existência, numa só encarnação. Então, no caso do Marco Antônio, ele tinha conquistas evolutivas que fizeram ele ter direito, digamos assim, a alguma assistência no plano espiritual e um trabalho de desintoxicação muito difícil. Mais uma vez, André, mas não é o corpo que está bebendo, o espírito não tem outra realidade? Eu falei aqui do perispírito, né? Quer dizer, você maculou órgãos do corpo físico que tem a correspondência no corpo astral, no perispírito. Então ele precisava fazer um trabalho de detox, uma desintoxicação no plano espiritual. E ele resume isso na carta, dizia: em cada momento que eu sentia a necessidade de uma dose, serviam-me água. Eu fechava os olhos e bebia como se estivesse tomando uma dose de um destilado. Você não tem ideia como esse processo foi difícil. Quando descobri que meu tempo na Terra havia sido diminuído, para que eu não prejudicasse ainda mais, o sofrimento foi atroz. Essa carta do Marco Antônio traz uma informação útil para a gente compreender essa dinâmica do plano espiritual que intercede em nosso favor. Por vezes, como disse, ele estava lá, a encarnação programada para 70 anos durou apenas 52. Por merecimento, este Marco Antônio ele teve o retorno precipitado à pátria espiritual para não se comprometer ainda mais. Para que ele não tivesse acúmulos desagradáveis de experiências que poderiam lhe custar caro, tanto no processo imediato após a desencarnação, quanto nas vidas futuras. Não é todo mundo que tem esse privilégio, tá, gente? Eu vou chamar isso de privilégio, quer dizer, privilégio. Eu vou chamar isso de uma concessão divina em função do mérito de vidas passadas. Ele teve essa bênção. Nem todos temos. Segue a vida do Marco Antônio. Ele, então, fica muito emocionado quando tem finalmente permissão para retornar à Terra, para dar uma olhada na família e ver que seu neto foi batizado com o nome dele, Marco Antônio. Esse é o momento em que ele fica muito sensibilizado e decide, com muita firmeza, tomar as rédeas de sua situação e realizar novamente todo o trabalho de preparação para uma encarnação futura em que ele pudesse realizar aquilo que não foi possível enquanto Marco Antônio na encarnação anterior. Cercado de carinho, renasci para dar sequência ao que for interrompido pelo excesso do álcool. Mais uma vez deram-me o nome de Marco Antônio, pois diziam que eu era a cara do avô do meu pai, porque ele reencarnou na condição de filho de seu neto. E ele era a cara dele, né? Essa história é engraçada. E recebeu o mesmo nome. Era sabido que nasceria com problemas no fígado, dada a deformação sofrida pelo perispírito, mais especificamente nesse órgão. Os médicos disseram que eu havia nascido com uma má formação, por isso fiz vários tratamentos e teria que fazer transplante de fígado. Você veja, gente, a gente não vai dizer que todo transplante de fígado está relacionado ao alcoolismo em vida passada, tá? Essa generalização não é legal. Mas, não raro, um órgão do corpo que foi profundamente comprometido ou abalado por uma razão qualquer em uma vida anterior, depois
já no processo de largada da encarnação, já há uma debilidade daquele órgão. E no caso do Marco Antônio foi o fígado. Tratamentos, remédios, ultrassom, ressonância, exame de sangue, exame. Era assim a rotina dele. Aos 15 anos de idade, isso, gente, ele jovenzinho. A vida dele era uma rotina de tratamento de saúde para tentar reverter todo o impacto causado por funções hepáticas que estavam degradadas em função de um fígado inoperante. Inoperante. Com 15 anos, ele recebeu um novo fígado, a alegria foi geral. Mas havia o medo da rejeição. Tomou remédios, vários, para o corpo estranho, que é o fígado de um doador, fosse aceitado. Sentia vontade de beber, ele trazia isso muito forte, mas foi resistente. Perseverar era a palavra de ordem, diz a carta. Quando tudo parecia caminhar bem, tive uma crise e desencarnei aos 18 anos de idade, exatamente o tempo que havia perdido da encarnação anterior. Veja que interessante, isso é muito interessante, isso se repete em várias narrativas na literatura espírita. Os planejamentos de vida. Na encarnação como Marco Antônio, a programação era 70 anos na Terra, ele viveu apenas 52, restavam 18. Então, na encarnação vindoura, ele trouxe a demanda de tentar reabilitar um fígado depauperado. Até os 15 anos, toda sorte de tratamentos, exames, etc. Teve o direito, com 15 anos, ao transplante, o que é uma bênção. A maioria das pessoas que necessita de transplantes fica aguardando na fila. Ele conseguiu. Mas aos 18 anos, exatamente o tempo que restava da vida anterior para ele cumprir o planejado, ele desencarna. Hoje estou aqui compartilhando com vocês a minha história e me preparando para voltar à Terra, mas com uma nova oportunidade para o trabalho edificante junto aos jovens que abusam da bebida. É espetacular. Você vê, a Joana anteriormente, com a história do aborto, foi orientada pelo benfeitor a se programar e se planejar melhor para uma outra encarnação, onde provavelmente ela não conseguiria ser mãe, mas cuidaria dos filhos dos outros. E agora vem o Marco Antônio, reabilitado em função do que houve nessa vida que durou apenas 18 anos, em que ele fez o que estava ao alcance dele para reabilitar o fígado, e ele já se prepara para uma outra encarnação onde ajudará jovens que têm problemas com a bebida. E ele diz na carta, é bonito também, muitos amigos aqui do projeto do livro Juventude Interrompida, muitos amigos aqui foram convidados para compartilhar suas experiências com vocês. Eu não, eu me ofereci. Eu achei legal isso. Ele protagonista, dizendo, eu quero contar minha história, porque, na verdade, são duas, né? Ele teve duas histórias, muito interessantes, muito bonitas. E ele conta aqui, olha que interessante, ainda na espiritualidade, ao se aproximar dos trabalhos ligados à Federação Espírita do Espírito Santo, ele diz ter se assustado com algumas situações. E vai lá. Só para citar uma, eu estava visitando um desses lares, porque tem visita guiada, né? Tem assistências. É uma rotina das casas espíritas. E ele, na espiritualidade, também visitando alguns lares, onde os benfeitores tinham interesse em acompanhar certas histórias. E num desses lares, ele vê que um casal jovem de namorados entra na casa da mãe da menina, que namorava esse rapaz. Esse rapaz estava com uma garrafa de bebida alcoólica na mão. E a mãe da menina fala assim, mas você está bebendo? O que é isso? Assim, andando por aí com uma garrafa na mão, é isso mesmo? Aí o rapaz disse assim, que é isso, tio? O jovem espírita bebe socialmente, não seja careta.
E a mãe da menina diz assim: o álcool do meu tempo é o álcool de hoje. Faz mal do mesmo jeito. Então, meus amigos, nós estamos falando aqui da importância de um livro que traz uma realidade muito difícil e acachapante, da popularidade do álcool entre jovens. É impressionante quando a gente se depara com jovens, eu não estou falando de um ou outro, eu estou falando de dezenas ou centenas de jovens numa noite, numa festa, num show, num carnaval, não vou nem comentar. Jovens embriagados, mas assim, em último grau, deitados na sarjeta, babando ou vomitando. Eu já disse no Papo das 9 anos atrás, fiz uma reportagem para a TV Globo mostrando como o mercado de festas para adolescentes estava com inovações, então tinha festas caras com all included. Você paga o valor e tem direito a tudo que tem dentro da festa. Paga-se por uma banda tocar ou música DJ, né? E bebida à vontade. E essas festas contratam ambulâncias. É incrível. Ambulâncias, porque o princípio é, se alguém pisar na bola e tiver aqui um coma alcoólico, passar muito mal, já tem atendimento. Eu fico impressionado como é que pais de adolescentes acham normal esse ambiente onde não há limite, onde não há orientação, onde não há um cuidado. É o mundo que a gente está vivendo e a gente precisa estar ligado, porque numa dessa, por invigilância, por imperícia, por irresponsabilidade, perde-se um filho ou uma filha porque não houve a devida atenção, o devido cuidado. Eles acham isso caretice. Ah, mas hoje tudo é assim, pai. Ah, mas assim que é. A gente precisa ter cuidado, porque infortunadamente nós podemos causar problemas involuntários. A gente não quer isso, mas a gente vai cedendo, vai dizendo assim: eu não posso forçar, não posso dizer não. A juventude hoje está diferente. E essa mãe foi muito corajosa, disse assim: o álcool do meu tempo é o álcool de hoje, faz mal do mesmo jeito. A Lúcia Catabriga, que assina esse relato pós-carta, porque as cartas dos jovens são sucedidas de um estudo de voluntários da Federação Espírita do Espírito Santo, contextualizando o problema do álcool, o problema do alcoolismo, o problema do envolvimento de jovens com álcool, etc. Então, aqui a Lúcia lembra que, em geral, a curiosidade é que move os jovens para a experiência do álcool. Será que eu vou ficar de fogo logo? Serei fraco? Serei forte para as bebidas? É a experimentação. Bom, aí há uma recapitulação que ela faz da história das bebidas alcoólicas que existem desde sempre na humanidade, as bebidas fermentadas desde a antiguidade, mas somente no século passado, no século XX, o alcoolismo foi catalogado a partir do trabalho de um médico americano como enfermidade crônica, progressiva e fatal. O que é alcoolismo? É a incapacidade da pessoa se abster de álcool. Ela não consegue mais deixar de consumir álcool. Esse vínculo causa inúmeros transtornos de ordem física, intelectual, moral, emocional. É um transtorno, inclusive tipificado internacionalmente como transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. F10 é a nomenclatura. Muito bem. Há aqui números atualizados em tabelas que são referenciais no Brasil e no mundo, Organização Mundial da Saúde, Brasil e mundo. Nos países ricos, percebe-se programas mais atentos e vigilantes para a redução do consumo de álcool, mas nos países pobres ou em desenvolvimento, é o caso do Brasil, há uma dificuldade enorme de conter a curva de crescimento de jovens que se interessam por bebida. No caso específico do Brasil, jovens, principalmente mulheres, entre 18 e 24 anos,
um aumento de quase 15% em 2010 para 18% em 2018. E o Brasil também registra um índice que não é legal, que é o seguinte: o consumo médio diário entre bebedores é de 3 doses, 27% maior do que na região das Américas e do mundo. Então a gente não está bem no filme. Muita gente experimentando álcool. O álcool no Brasil é muito popular. A legislação é frouxa em relação ao comerciante que vende álcool para menores de idade. Existe, portanto, inúmeras tragédias motivadas pelo álcool, porque o álcool ele determina efeitos que são, num primeiro momento, prazerosos e se revelam depois perversos, né? Porque você fica desinibido, você afrouxa os mecanismos da mente que estão mais antenados com os riscos, então você fica mais encorajado a fazer o que você normalmente não faz. Então, esse comportamento de assumir riscos e ultrapassar limites está associado ao álcool. Também há o efeito da pressão do grupo. Todo mundo ali bebe, ou as pessoas mais carismáticas, as lideranças daquele grupo. Adolescente, eu já fui, você já foi. A gente anda em grupos numerosos, em bando, como a gente gosta de dizer. Vai todo mundo junto para a festinha, vai para o jogo, vai para não sei aonde, né? Todo mundo em grupo. E esse grupo tem seus códigos, assim, comportamentais, qual é a roupa da moda, qual é o estilo de se vestir, o que a gente vai comer. E se for o caso, se a liderança do grupo, ou se o espírito do grupo estiver, assim, digamos, vulnerável a esse tipo de influência, que drogas vamos consumir? Então existe uma pressão social em favor do álcool. Vai beber aí, não vai beber não! Né? Até questões da masculinidade tóxica. Se tu é homem, tem que beber. Tu não bebe ainda não. É complicado nessa fase da vida. E aí, vamos lá, o álcool é uma substância depressora. Quando usada pela primeira vez não se parece assim, mas nas primeiras doses, a ingestão do álcool leva o indivíduo à euforia seguida pela excitação. Porém, ingerindo mais bebida alcoólica, o indivíduo apresenta confusão mental, chegando a um estado de estupor. Níveis mais elevados de ingestão de álcool podem levar o indivíduo ao coma, seguido até a morte em casos extremos. Então veja, é curioso o Brasil, porque o álcool, como disse, é tolerado e é popular, mas é muito comum, e eu como jornalista canso de ver notícia assim, e você consumindo notícia deve ter visto várias manchetes de noticiário mostrando o resultado trágico de pessoas que se embriagaram, inclusive ou principalmente jovens, e aí resultam brigas terríveis, acidentes automobilísticos, afogamentos e a triste combinação de direção ao volante e consumo de álcool. Portanto, meus amigos, é curioso, eu vou dar apenas como exemplo. No Brasil, a maconha é a erva do diabo. Eu não estimulo, não endosso, não sou a favor do consumo de maconha. Mas eu tenho, graças a Deus, interesse em vários assuntos, inclusive qual é o problema causado pela maconha. E existe. Temos a concentração de THC, tetrahidrocarbono, que pode trazer algumas complicações ou efeitos colaterais. Entretanto, já acessei estudos interessantes falando que certos produtos derivados da maconha, como o canabidiol, são absolutamente salutares para o enfrentamento de algumas doenças sobre as quais não há medicação que consiga aplacar os efeitos perversos dessas morbidades. O Brasil, graças a Deus, conseguiu aprovar legalmente o uso de canabidiol, que é um remedinho. As pessoas falam, maconha, é um estigma, é um tabu. Desculpa, é ignorância. E, em alguns países, fala-se do uso medicinal da maconha em certos casos específicos. Tem que acessar os estudos, sem preconceito. Isso é ciência. Kardec foi um defensor da boa ciência, pertenceu a várias sociedades científicas. Não vamos nos furtar a analisar caso a caso. De uma forma geral, maconha
o fumo da erva traz questões de saúde, sim. Por que eu estou falando de maconha? Porque no Brasil a maconha não se fala, não se discute, não se debate. E o álcool se tolera, se ingere e se estimula. Você não vai ver por aí manchete falando que uma pessoa que fumou maconha espancou a mulher, matou a companheira, inebriado dos efeitos da erva, se envolveu em acidentes gravíssimos de trânsito. Percebe o que eu estou dizendo? Eu estou provocando aqui a gente do ponto de vista do preconceito que blinda a razoabilidade dessas informações. Que a gente tenha os motivos justos para criticar cada droga lícita ou ilícita e que a gente tenha informação para saber de que maneira a gente se posiciona em relação a isso. E aí vem o livro. Dentre as consequências do consumo exagerado de bebidas alcoólicas, destacam-se problemas sociais, distúrbios psíquicos e doenças físicas. Cita-se aqui o suicídio indireto. Aí eu já estou falando da pegada espírita, porque isso aconteceu com André Luiz, pseudônimo de um médico que viveu no Rio de Janeiro na primeira metade do século passado e que teve permissão para narrar para Francisco Cândido Xavier sua experiência. Enquanto médico, ele bebia muito, ia para a noite, tinha suas farras. E ele também desencarnou muito além do programado antes de vir ao mundo na condição de médico. O fato de ser médico agravou ainda mais a sua situação. É muito bem escrito. E aí veja, todos os capítulos, vou repetir para quem pegou o Papo das 9 andando. Estamos falando de um livro que foi reeditado e que traz 24 cartas escritas por jovens que desencarnaram jovens ou que, ainda jovens, iniciaram uma rota que determinou um desencarne antes do previsto, Juventude Interrompida, relatos e alertas dos jovens do além. E cada uma dessas 24 cartas, catalogadas por voluntários da Federação Espírita do Espírito Santo, é sucedida de um texto muito bem escrito, cuidadoso, referenciando fontes dentro e fora do espiritismo. No caso do alcoolismo, tem livros, tem links na internet e vários dados e estatísticas que ajudam a gente a entender melhor do que se trata. Vejam, são 24 cartas e só consegui falar de 2. Então eu tenho aqui a recomendação expressa de um livro que eu acho fundamental para a compreensão da dinâmica da vida. Não estamos aqui por obra do acaso, não é um acidente de percurso, não existe uma loteria cósmica sideral, Deus não joga dados, todos nós viemos ao mundo para realizar algum projeto. E quando deixamos o mundo ainda jovens, é o caso de saber se esse desencarne precoce foi planejado ou não. Existe uma grande possibilidade, portanto, de eu retomar esse estudo com outros assuntos. Na semana que vem, vocês me digam por e-mail, ao longo da semana, por e-mail não, por mensagens nas redes sociais, se vocês querem que eu dê sequência aqui com outros casos. Eu havia me preparado hoje para falar e não deu tempo, de outros assuntos, como, deixa eu pegar aqui o que eu me preparei e não vai dar tempo, doenças kármicas e fatalidades. Que tal? A valorização da vida. A vida é preciosa, a vida é sagrada, a gente precisa proteger a vida em suas múltiplas resoluções. Que façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Não somos perfeitos, temos falhas, limitações, imperfeições, mas vocês compreendem quando eu falo que nada é mais importante, urgente, digno de nossas atenções e cuidados do que a nossa existência. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser.